porque na hora de falar, você tá falando bonito, você tá falando errado. Não falo com... Imagina uma pessoa fecha o salão. Bota a cadeira vazia. Uma cadeira vazia, pelo amor de Deus, tem que estar em casa, viu? Hoje nós vamos falar sobre como lidar com a culpa e o luto, com base no filme Ninguém Vai Te Salvar. Eu sou Emily Cerqueira. Eu sou a Beatriz Nascimento. Nós somos do canal Psico Ensaios. Ninguém Vai Te Salvar, um filme de 2023 que vai nos ensinar muito sobre algumas técnicas de psicoterapia para auxiliar a lidar com a culpa e o luto. O filme Ninguém Vai Te Salvar é um filme de ficção científica e de terror que conta a história da protagonista, que é uma garota que vive isolada da sociedade e ela precisa lidar com seus traumas do passado quando sua casa é invadida por extraterrestres. Alerta de spoiler. No filme, a protagonista, ela se vê de frente aos extraterrestres, ela se vê de frente aos aliens e ela tem que confrontar suas necessidades de superação, de luto e de culpa frente à alienação que os alienígenas jogam em cima dela para fazer com que ela seja submetida à sua abdução mental. A protagonista, ela passou por um momento muito traumático na sua infância, quando ela, numa briga com sua melhor amiga, ela sem querer deu uma pedrada na amiga e ela fez com que a amiga falecesse. Nisso, ela foi completamente isolada da sua cidadezinha pequena por conta do assassinato da melhor amiga. Só que ela era de menor. Então, ela foi convivendo naquela situação de isolamento e julgamento da sociedade por conta do passado dela. E ela foi se isolando. Só que também, recentemente, ela perdeu a mãe. E isso fez com que ela tivesse que lidar com dois tipos de luto, né? A da amiga e da mãe. Nessa, ela teve um processo de lidar com essa culpa e esse luto, escrevendo cartas com seus remetentes, que são essas pessoas significativas na sua vida, e teve que trabalhar esse sentimento de culpa e de luto através da escrita. E a escrita, de fato, é uma escrita terapêutica. No momento que os alienígenas invadem a casa dela, eles tentam abduzir ela e tentam tomar o corpo dela através do poder da alienação da mente. Só que ela já estava blindada com todos esses traumas e esses problemas emocionais que ela via. Os alienígenas colocam ela de frente a uma cadeira vazia para ela poder lidar com esses traumas. Tá certo. Projetando a imagem da amiga. Contando, não tem uma eficácia 100%, porque ali os alienígenas tem comprovação de que realmente ela já passou por essa superação emocional e já sabe lidar com esses traumas. Então, no decorrer do vídeo, nós vamos falar sobre essas duas técnicas, a escrita terapêutica e a cadeira vazia. Já ouviu falar da cadeira vazia? A cadeira vazia ela é uma técnica que te ajuda e te possibilita a poder fechar ciclos que não foram encerrados com outras pessoas significativas. A cadeira vazia é uma técnica usada que o terapeuta, junto com o paciente, vai colocar ele diante de uma cadeira vazia. Nessa cadeira vazia, ele vai projetar uma pessoa no qual ela já foi morta e ele precisa lidar com esse luto, ou no qual ele precisa resolver uma situação com uma pessoa que não esteja presente no momento ou ele está evitando o contato. Perfeito. E aí ele vai projetar ali, diante dessa cadeira vazia, os seus medos, suas frustrações, suas ideias, no qual ele precisa resolver. E ele só consegue resolver isso trazendo para o seu consciente e colocando para fora. Isso. E esse terapeuta, ele vai deixar esse paciente à vontade para liberar todas as ideias, porque a gente tem várias imaginações. E por que não usar essa imaginação para resolver esse problema atual? Aí, Quer deixar essa parte do jeito que tá? eu falo pra tu. Não. A vazia, ela possibilita você encerrar um ciclo. Ou então você se expressar e colocar pra fora os sentimentos no qual no momento você não tá conseguindo se expressar. Contudo, vale a importância lembrar que tudo isso é muito importante fazer com a ajuda de um terapeuta. Sim. Porque esse terapeuta, ele vai te auxiliar de uma forma adequada, ele vai saber te confrontar. Então esse terapeuta, ele vai conseguir te confrontar de uma forma eficaz, adequada e técnica. Como, por exemplo, nós vimos uma parte no filme no qual os alienígenas, eles fazem uma projeção da imagem da sua amiga, fazendo com que a protagonista do filme se sinta de uma forma intimidada, de uma forma de confrontar aqueles traumas e sentimentos que ela está sentindo naquele momento. Porém, ela tem a possibilidade de pedir desculpas àquela projeção,
que no caso entra a técnica da cadeira vazia. Ali ela possibilitou falar o que estava internalizado dentro dela, o que ela queria, o que ia fazer bem para ela seguir daqui em diante. Só que ela só conseguiu ter essa eficácia, ela só conseguiu se dar bem nessa situação, conseguiu resolver essa questão toda porque ela já havia feito a técnica da escrita. Ou seja, como ela já havia feito várias cartas expressando seus sentimentos e trabalhando suas emoções de culpa e luto, ela conseguiu se sair muito bem diante dos alienígenas, no qual para ela ali só foi mais um momento, uma oportunidade de ela conseguir fazer esse ciclo com muita eficácia, no qual ela não conseguiu ser abduzida pelos alienígenas e conseguiu vencer eles. Como a Emily disse, a escrita terapêutica ela é um recurso muito interessante pra gente lidar na terapia, ou fora dela, né? Porque todo mundo tem um papel e um lápis para escrever, né? É uma coisa acessível. Então, você pode utilizar isso tanto na terapia com o terapeuta se te guiando, mas também sozinha, como a protagonista do nosso filme fez, mandando cartas para a sua amiga, mas não tem como mandar cartas para alguém que já morreu. Então são cartas que você projeta. Você fala tudo aquilo que você quer falar. E nisso você se expressa. Expressa aquilo que está lá dentro, que está lá no fundo. E aí você coloca só entre você e o papel. Só é vocês dois ali. E aí tudo pode acontecer, né? Não tem técnica, não tem essa questão de eu preciso escrever com a gramática correta. Não, você vai escrever da melhor forma possível, porque a gente está falando de emoção. A gente está falando de superação de sofrimento, de superação daquele sofrimento de luto, daquela pessoa que era importante pra gente, que a gente perdeu, né? E que a gente se sente culpado porque a gente perdeu. Então é isso que faz com que a protagonista consiga lidar com as tentativas de alienação dos alienígenas frente a essa fraqueza. Só que para ela não era uma fraqueza. A fraqueza para ela realmente era quando as pessoas da sociedade rechaçaram ela por ela ter matado a amiga sem querer. Então o problema dela era a aceitação da sociedade. Tanto que no final do filme o que acontece? Ela vai lá e é aceita pelos alienígenas quando eles dominam todos os corpos humanos. E ela fica a única livre naquela situação e convivendo com os alienígenas que abraçam ela, que aceitam ela, que não culpabilizam ela de forma a deixar ela em sofrimento. Então o problema dela era a sociedade, porque a questão interna ela já tinha superado. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e comente se você tem alguma sugestão de vídeo, se você tem alguma dúvida sobre o assunto ou se você gostou do assunto. Pode ficar à vontade que a gente quer construir uma comunidade de troca entre a gente e vocês. Sigam a gente nas redes sociais e até uma próxima.